Olá, território obscuro. Vim aqui dividir com vocês uma experiência que eu tive há alguns anos atrás. Eu não posso afirmar que se trata de um lobisomem, porque eu não vi nitidamente, mas eu também não descarto a hipótese. Bom, foi em agosto de 2008. Eu saí para dar uma volta de moto, como eu sempre faço quando algo me aborrece. E era por volta das 2 horas da tarde isso. E nesse passeio, fui para uma cidade pequena de costume rural. Fica aqui na serra, que fica mais ou menos a uns 60 quilômetros da minha cidade. Ao chegar nessa cidade, eu vi dois senhores também de moto e carregando equipamentos de pesca. Resolvi segui-los, pensando em ver o local de pescaria, que costuma ser algo relaxante. Depois de um tempo andando por uma estrada de terra batida, percebi que eles estavam indo embora de uma pescaria e não indo para uma como eu pensei. Andei poucos metros à frente e vi uma pequena cachoeira e alguns garotos brincando nela. Resolvi parar a moto próximo à cerca. Passei por debaixo da mesma e fiquei ali por um tempo, olhando eles se divertirem. Quando eu me dei conta, já era 5:30 da tarde. Então, resolvi voltar. E a outra coisa que eu percebi nesse momento era que eu tinha ido longe demais e que não havia prestado atenção nas entradas que tinha na estrada, pois acabei tendo que ir e voltar várias vezes até acertar o caminho. Escureceu rápido e eu ainda estava na roça. Eu passei por uma menina que estava andando rápido. Não me chamou a atenção, até porque nas zonas rurais é muito comum crianças terem afazeres como se fossem adultos. Segui meu caminho, porém, ao andar um pouco mais, eu vi que não tinha nenhuma casa por ali perto, e nem no trajeto do qual eu já tinha feito. Resolvi voltar e ver se ela precisava de algo, se estava tudo bem com ela. Quando eu avistei ela novamente, ela estava ofegante e parecia estar com medo. Eu me aproximei e falei: "Oi", e ela não parou. Continuou andando rápido e com os chinelos na mão. Aparentemente, ela tinha entre 9 ou 10 anos. Eu fiquei preocupado com ela, mas também fiquei um pouco preocupado com a reação dela em achar que eu poderia querer fazer algum mal, ou alguém que passasse por ali pensasse a mesma coisa. Acelerei a moto, tirei o capacete e comecei a andar do lado dela. Perguntei para onde ela estava indo, se ela precisava de ajuda. Perguntei pelos pais dela, mas ela não respondia e continuava andando rápido, e de vez em quando olhava para trás. Até que eu ouvi um barulho, e na mesma hora, vários bois que estavam no pasto saíram correndo assustados, e a menina também. Ela correu. Não sei se ela tropeçou ou se desequilibrou, mas ela caiu ali no meio da poeira. Então eu saí da moto, corri até ela, ajudei ela a se levantar e perguntei do que ela estava correndo, se tinha alguém vindo atrás dela, até porque eu não tinha passado por mais ninguém na estrada até naquele momento. De início, ela parecia ter medo de mim, mas logo ela me abraçou chorando e vi que ela estava com muito medo e também muito cansada. Perguntei se ela queria ir de moto comigo até a casa dela, e ela acenou com a cabeça dizendo que sim. Eu dei meu capacete a ela e eu fui sem. Andei por vários quilômetros nessa estrada de terra até que ela mostrou a casa que ela morava. Eu parei próximo à porteira e ela entrou gritando à mãe. Era noite, mas não estava muito escuro, pois era noite de lua cheia. Um casal apareceu, a mulher abraçou a menina e na sequência um homem veio com uma foice para o meu lado, gritando: "Deixa minha filha em paz, vou acabar com sua raça." E eu disse que não estava fazendo nada, que só tinha levado ela em casa
e ele continuou gritando e perguntando onde estava o irmão dele. Eu disse que não sabia, pois só havia encontrado a garota sozinha correndo na estrada, e que ele não precisava se preocupar não, porque eu já estava indo embora. Então ouvimos um barulho alto, como se fosse um rugido, em meio à plantação de café. E nisso correu todo mundo para casa, e só ficou eu assustado, sem saber o que fazer, e muito menos para onde ir, porque definitivamente aquele não era o caminho que eu deveria seguir. Nesse mesmo instante, saiu um cachorrinho vira-latas correndo e latindo pro lado dessa plantação, e atrás dele a menina gritando: "Volta, volta!" A plantação ficava do outro lado da estrada, e eu estava entre ela e a entrada da casa. O casal na porta mandando ela entrar, e foi quando do nada caiu uma cabeça de um bezerro bem no meio do quintal. Eu olhei para trás e vi um par de olhos enormes, amarelos, em meio às folhas. Não pensei duas vezes. Peguei o cachorro que passou perto de mim e saí correndo em direção à casa. Peguei a menina pelo meio do caminho e entrei correndo dentro da casa. A mulher abraçou ela chorando. O homem colocou uma escora atrás da porta e eu perguntei o que era aquilo, e ele não falou nada. Na casa tinha mais um menino, devia ter 1 ano de idade. A mulher levou as crianças para um quarto e depois começou a discutir com o marido, longe de mim, mas eu não consegui ouvir o que eles falavam. A única coisa que foi que eu ouvi, que ela falava que seu irmão é seu irmão, e ele negar: "O meu irmão não é isso, você tá doida." Daí ficou a mulher e as crianças nesse quarto. Todas as janelas da casa e as portas tinham escoras fortes. O homem voltou para a cozinha, não largou a foice para nada, e eu perguntei que bicho era aquele. A única coisa que ele me disse: "Ó, toma café aí, tem café na garrafa." E passou a noite inteira sem falar nada, e eu também não puxei assunto. Assim que o dia amanheceu, ele me pediu que eu fosse embora. Respeitei a vontade dele. Quando eu saí, vi a cabeça do bezerro ali no quintal. Mas como ele não falou nada, eu também não perguntei. Eu só pedi que ele me explicasse o caminho para eu voltar para a cidade. Ele explicou, agradeci. Bom, como eu disse, não vi nada que eu possa afirmar tratar-se de um lobisomem, mas também, pelo que aconteceu, eu não posso descartar essa hipótese. Bom, este é meu relato. Obrigado e uma boa noite a todos. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Eu moro em uma cidade pequena, e aqui sempre teve relatos de lobisomem. Eu mesma não cheguei a ver, mas ouvi, e o que eu ouvi já me bastou para não querer ver. Até porque a minha mãe sempre contou o que ela viu aqui no bairro, e também contava que seus irmãos, quando moravam todos juntos no sítio, certa vez saíram para pegar o bicho que vinha roubar as galinhas do galinheiro, e o prenderam no galinheiro, um bicho que não dava para dizer se era homem ou cachorro, porque era uma mistura dos dois. E no dia seguinte, quando foram ver, era um vizinho do sítio, que estava lá nu e assustado. Mas enfim, por esses e outros relatos que eu sempre acreditei em lobisomem. Mas voltando à minha experiência, eu estava pousando na casa de uma amiga, e ela tinha viajado e eu fui cuidar da casa para ela. Eu levei minha cachorrinha junto e o cestinho que ela dormia. Coloquei do lado de minha cama. Era umas 2 horas da manhã. Acordei com algo correndo em volta da casa. A casa era de esquina e tinha uma encruzilhada com uma saída que ia para um matagal. A minha cachorrinha se agitou e saiu farejar na parede, e corria de um lado para o outro, mas sem latir. Aquilo que estava lá se esfregava na parede do quarto, e a cachorrinha acompanhava pelo lado de dentro. E eu já estava apavorado
e corri para a sala com a minha cachorrinha no colo. Mas aquilo deu a volta na casa e entrou na varanda que tinha só a cobertura e era de chão de terra e era do lado da sala onde eu estava. A cachorrinha saltou do meu colo e foi farejar de novo, acompanhando o bicho pelo lado de dentro da casa. E aquele bicho começou a rosnar e se jogar na parede. E a cachorrinha voltou para o meu colo correndo e ficou bem quietinha com medo. E eu mais ainda. O bicho então saiu e foi para o meio da esquina e começou a uivar. Eu não tive coragem de ir a olhar, na verdade. Eu estava paralisada, encolhida no sofá, com a cachorrinha no colo. Aquele uivo era muito assustador e muito triste de arrepiar a alma. Ele se embanhou por meio do matagal e continuou uivando cada vez mais longe e não voltou. E eu nunca mais tive coragem de pousar lá na casa dela. Bom, esse é o relato. Obrigado aí por contar em seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, Território Obscuro. Gostaria aqui de contar um relato que eu ouvi muitos anos atrás, mais precisamente no ano de 95. Bom, nessa época morávamos em um bairro afastado da capital paulista e próximo à nossa casa ficava uma grande mata. Eu tinha uns 13 anos na época, era 1995, e pude ouvir esse relato de um antigo morador ali do bairro, o Sr. José. Em seu relato ele disse que quando era adolescente, os seus pais e vizinhos se reuniam todos os finais de tarde na varanda do sítio para conversarem. Certa noite, próximo à época de Quaresma, um morador mais novo do bairro se preparava para caçar, enquanto eles estavam arrumando as lenhas da fogueira. Um senhor de nome Alfredo pediu que o morador não fosse caçar, pois seria noite de lua cheia e era perigoso. Aquele morador agradeceu o conselho, mas mesmo assim seguiu em direção à mata. Conforme a noite ia ficando mais escura devido às nuvens, era possível ver a lua cheia somente em alguns momentos. Não muito tarde, todos que estavam ao redor da fogueira ouviram o primeiro uivo vindo da mata. Todos pegaram suas armas e ficaram em silêncio por uns instantes. Minutos depois, ouviram o segundo uivo um pouco mais próximo. Ouviram 2 disparos de arma e o silêncio predominava entre eles. Na rua de terra que passava na frente do sítio em que estavam, puderam ver uma criatura em 2 patas caminhando com o corpo do homem em seus braços e o soltando no chão. Naquele momento, o céu estava limpo e a lua brilhava alta no céu, e puderam ver aquele ser com o formato de lobo, porém quase da altura de uma vaca. Ele saiu correndo em 4 patas em direção à mata. Ouviram mais um uivo e novamente o silêncio tomou conta do local. Ao se aproximarem do corpo caído, viram alguns cortes profundos, mas ele ainda estava vivo. Levaram para dentro do casarão e fizeram curativos. Quando amanheceu, o levaram para o hospital do município, onde ele ficou internado. Na semana seguinte, foram até o hospital, porém aquele homem havia sumido 3 dias após ter dado entrada no hospital. O Sr. José sempre falava que nunca esqueceu aquela noite, e sempre dizia para não irmos na mata quando anoitecesse. Bom, esse é o relato. Obrigado aí por compartilhar no seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um quarto relato. Olá, venho aqui contar um relato que me aconteceu em 2022, mais precisamente numa quinta-feira. Bom, eu tinha chegado do serviço, era aproximadamente umas 3 horas da manhã, pois trabalho à noite. E como sempre, a rua estava vazia. Só nós que descemos no ponto de ônibus estávamos indo para casa. Eu e mais alguns colegas de trabalho que pegam ruas diferentes. Pois bem, como de costume, eu chego em casa, eu tomo meu banho, ligo a TV e enquanto assisto,
como alguma coisa, pois chego com fome. Estava procurando algo interessante para assistir. Tudo em silêncio. Minha casa é de esquina e a porta da sala dá para a rua. Não tem muro. Moro no interior de São Paulo, numa cidade perto de São José do Rio Preto. Então é bem tranquilo aqui. Enquanto eu procurava algo na TV, já eram umas 3:30 da manhã. Foi quando eu vi passadas na calçada da minha casa. Pisadas muito pesadas, como se a calçada estivesse oca. E uma respiração ofegante e muito alta passando do lado da minha porta, descendo a rua. O meu coração acelerou, pois sabia que aquilo não era normal. Já li muitos relatos com as mesmas características. Os cachorros começaram a latir nas casas. Cidade pequena não tem muito cachorro de rua. A maioria são das casas e ficam presos. Eu imediatamente abri a janela, que também dá para a rua, porém tem grades. Então não deu para ver nada, pois foi muito rápido. Ouvi as pisadas e meu coração acelerou. Em uns 10 segundos até eu entender mais ou menos o que era aquilo. Foi aí que abri a janela. Aquela coisa foi descendo a rua e eu só ouvi a respiração muito alta. Parecia um cavalo quando corre e fica muito ofegante. A hora que abri a janela, acho que aquilo escutou e percebi que parou no meio do quarteirão. Imediatamente fechei a janela de novo, pois fiquei com medo daquela coisa voltar. Fez um barulho como de plástico quebrando e os cachorros se calaram, não sei porquê. Alguns segundos depois, outros cachorros começaram a latir no quarteirão de baixo. Bom, se era lobisomem, eu não sei, mas é muito coincidência de fatos e relatos, sem contar que a minha casa fica num cruzamento de ruas, ou seja, encruzilhada. Sou evangélico, acredito muito em Deus e sei que Deus é mais poderoso do que tudo, mas o mal também existe. Bom, esse é o relato. Obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um outro relato. Olá a todos do canal. Bom, vou contar aqui um relato, uma história que eu sempre escutei. Podemos dizer que eu moro no interior de Guarulhos, São Paulo. É um local com muito verde, muitos sítios e chácaras. Até aldeias indígenas ainda existem por aqui. Quando eu vim para cá, confesso que eu estranhei muito. E aos poucos, fui fazendo amizades e conhecendo as lendas do local, desde chácaras, onde os escravos eram acorrentados, e muitas pessoas afirmam que até hoje ouvem barulhos de correntes e pedidos de socorro. Os moradores mais antigos falavam até de lobisomem e culpavam uma certa família por isso. Diziam que tudo foi por conta de um casal de irmãos que mantinham relações e tiveram um filho. E desde pequeno o garoto tinha comportamentos estranhos. Há quem diga que ele atacava animais de criações, galinhas, cabras e outros, e que ele mordia o pescoço desses animais. Muitas pessoas tinham medo, e na época, por não haver luz elétrica no bairro, as pessoas trancavam suas casas e colocavam tapetes debaixo da porta para que nenhum animal entrasse, e colocavam crucifixos nas portas, ou até mesmo um altar com santos para proteger as casas. Bom, dizem que quando o casal de irmãos apaixonados souberam que seu filho tinha comportamentos extremamente estranhos para uma criança, foram embora, deixando o garoto sozinho na casa feita de tábua que morava. Foi quando decidiram colocar fogo no barraco enquanto o garoto dormia. Reza a lenda que esse garoto conseguiu escapar, correu pelas matas e nunca mais foi visto. Porém, os animais continuavam a serem atacados. Os mais corajosos faziam tocaias, alguns faziam armadilhas, mas tudo era em vão. E foi quando o seu Zé, ainda jovem, hoje já falecido, afirmou que viu uma criatura enorme devorando um bezerro. E foi quando ele pegou sua espingarda e atirou sobre aquela fera indomável que correu atrás dele e dizia parecer um cachorro e fazia um som terrível.
mas mesmo assim ele conseguiu se esconder da fera. Outros moradores também afirmavam terem visto essa criatura, e por nunca mais terem visto o garoto que sumiu dentre as matas, afirmaram que o garoto tinha se transformado em lobisomem. Com a chegada de novos moradores, luzes elétricas, comércios, não se ouviam falar mais da criatura que assombrava o local. Bom, essas histórias que eu escuto do pessoal mais antigo aqui da região. Espero que conte em seu canal. Obrigado. Tá aí, galera, vamos aí ao último relato. Olá, território obscuro. Vou contar um relato, o que eu vi e eu senti. Moro em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Uma cidade pequena, mas com muitas matas, e a maior parte do município é área de preservação permanente. O ano era de 2007, eu tinha 12 anos. Jogava bola em um projeto de um horto florestal. Ficava mais ou menos a uns 6 quilômetros da minha casa. Eu ia e voltava a pé. A estrada na volta era vazia, e já anoitecendo era bem sombria. Nesse dia em específico, meus amigos que me acompanhavam não foram, então fui sozinho. Joguei bola até o anoitecer, onde tive que voltar só. Lembro que era época de quaresma. Ouvi uns barulhos no meio do caminho, e como toda criança, comecei a falar alto. Bom, falando e me cagando de medo, né? Os barulhos pararam. Cheguei em casa, já escuro e de boa. Entrei na cozinha, bebi um copo de água e foi quando o Sadam, um cachorro que eu tinha, começou a latir muito. Parecia que estava brigando. Saí para fora, olhei para a parte alta do terreno, que ficava a uns 30 metros da casa, e vi um bicho acinzentado. Tinha movimentos de uma pessoa. Fazia grunhidos horripilantes, que até hoje me assustam. Descia escorregando entre as folhas secas da árvore para dentro do quintal. Entrei em choque e quase não consegui me mexer. E quando me consegui, entrei em casa e gritei por meu pai, que não entendeu meu desespero. E em soluços eu consegui falar que tinha algo no terreno. Os cachorros estavam aflitos. Não sabia se latiam ou se choravam de medo. Fiquei na porta enquanto meu pai saiu. E o que mais intriga é que ele olhava no mato e não via nada. Mas assim que ele olhava para mim para dizer que não estava vendo nada, eu vi o tal bicho correndo e se escondendo. Isso por umas 3 vezes. Até que os cachorros, que eram bravos, não quiseram sair para ver o que era, o que sempre faziam de costume. Fiquei taxado de mentiroso, mas sei o que vi, ouvi e senti. Tanto eu como os cachorros. Uma experiência que me fez respeitar muito as histórias antigas e o tempo da quaresma. Depois disso, nunca mais vi algo do tipo. Só sei que eu e os cachorros vimos. E na minha concepção, era um lobisomem. Tá aí, galera, vários pequenos relatos enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.